Olá, irmãos, irmãs, um abraço a todos, especialmente aos nossos trabalhadores do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejamos todos bem-vindos ao canal, ao nosso canal, do Grupo Espírita no YouTube, que possamos curtir as nossas postagens, os nossos vídeos, apreciar as nossas palestras, os nossos encontros aqui no nosso canal. Hoje vamos dar sequência ao nosso livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E hoje nos cai o capítulo 2, que diz Modo de Fazer. Então diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém. Passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do seu sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Meus amados, viver no padrão Jesus para nós ainda é inconcebível. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vibração, o nosso amor, a compreensão da vida está muito distante ainda do padrão que o nosso texto aqui nos traz. O padrão de Jesus era um padrão de uma linha em que ele dialogava diretamente com o Pai. Ele dizia, em todos os textos que nós conhecemos, que ele veio e fazia a vontade do nosso Pai. Jamais cobrou alguma coisa de alguém. Jamais quis mostrar superioridade sobre os irmãos que conviviam naquela época, ou qualquer um de nós. Jamais quis demonstrar que era superior a qualquer outro irmão. Não importasse a condição daquele irmão. Como diz o texto, reergueu Lázaro e se dirigiu ao cárcere com a mesma serenidade. Qual o padrão que nós buscamos
para a nossa exigência aqui enquanto encarnados. Nós estamos tendo, dentro do nosso entendimento, dentro das limitações que nós reconhecemos em nós, dentro dos sentimentos que ainda não são nobres como nós gostaríamos que fossem. Nós estamos buscando o padrão de Jesus, como fala Paulo aqui aos Filipenses. Paulo, naquela época, se via, envolvido no padrão de Jesus, buscando incessantemente a sua melhora e a melhora daqueles que conviviam com ele naquela época. Ele solicitava a todos e demonstrava a todos o amor que ele tinha por Jesus e por ser cristão. Nós somos cristãos, meus amados. O nosso padrão deve ser esse, o do entendimento e da busca incessante em fazer o melhor para nós, para o nosso próximo e para toda a coletividade onde nós vivemos. É uma exigência alta, muitas vezes. Muitas vezes nós nos achamos em condições. Mas aí estamos diante da doutrina espírita, que nos mostra invariavelmente que nós temos condições de elevarmos cada vez mais o nosso padrão de vida espiritual aqui enquanto encarnados. Sejamos, e depende somente de nós, ser daqui por diante e ter daqui por diante esse olhar de mudança, tentando modificar dentro do ambiente onde nós estamos inseridos, nos nossos lares, nas nossas tarefas, elevar esse padrão de exigência para nos tornarmos cada vez mais pacientes, tolerantes, amorosos e dedicados a nós e ao nosso próximo. Jamais esquecendo, que dentro desse padrão nós temos as nossas limitações. Devemos ter paciência e tolerância conosco também, porque nós vamos errar ainda muitas vezes. O Cristo sabia disso naquela época e sabe disso sempre. Reconhece nós ainda como crianças engateando aqui nessa existência mais uma vez. E como diz o texto, quantas vezes ainda nós teremos que retornar para contornar o nosso passado, para requerer uma nova oportunidade, aprendendo cada vez mais uns com os outros. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui no canal. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.